Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast de Olho na Cidade. Hoje eu tenho o prazer aqui de ter um bate-papo com esse meu grande amigo aí, o Juliano Moraes. A gente vai estar falando um pouquinho sobre educação, né? É uma coisa que é muito importante nos dias de hoje aí. E ele, como empreendedor nessa área aí, tem tudo para estar dando uma dica para nós, falando um pouquinho sobre isso daí. Boa noite, Juliano, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade aqui de estar fazendo parte desse podcast. Tenho certeza que contribui um pouco com essas experiências que a gente vem tendo ao longo dos anos. Obrigado. Me apresentar um pouco, sou Juliano Moraes, desenvolvo um trabalho aqui junto à Americana desde 2015 e tento trazer e transformar um pouco da educação. As nossas experiências têm sido muito positivas e, ao mesmo tempo, a gente vem trazendo isso como diferencial. Não, maravilha. Como de costume, Juliano, eu vou deixar uns brindes para vocês aí dos nossos apoiadores aí também, umas carteirinhas de porta-documento do meu grande amigo Bira, o Bira da Autoescola, aí, da Autoescola Aprendiz aí para você. Joia. Uma caneta personalizada do nosso programa de Olho na Cidade, nosso podcast. E a nossa tradicional caneca aqui, ó, com o apoio do meu grande amigo aí, Astor Brindes Corporativos aí, do Pedro, ó, você empresário que está precisando de brindes para sua empresa, ó. A dica é essa aqui, ó, Astor Brindes. Procura eles lá na rede social que o Pedrão vai dar um bom atendimento para você. Tomar aquele cafezinho, eu sei que você gosta. Essa daqui já vai ficar para a gente tomar café pela manhã, hein? Aí, tá Toda vendo? manhã ele vai estar lá de olho na cidade. Tá certo. E, meu amigo, se apresenta para nós certinho aí, vai contando um pouco da vida, da carreira. Como já inicialmente, Juliano, sou casado, esse ano fazem 30 anos de casado, Paulo. Olha só. 3 abençoados filhos, fazem parte hoje no nosso projeto também, voltado à educação. A gente se sente muito orgulhoso de ter esse convívio, né, familiar. Quando a gente tomou a decisão, eu vim de São Paulo, mas quando eu tomei a decisão em 2015 de me empreender nesse segmento da educação, foi um grande desafio. E conhecer uma cidade como Americana, que me abriu as portas, me trouxe grande prazer em conhecer um segmento que tem as carências, mas tem as suas virtudes de você ver sempre a evolução do ser humano. Eu acho que esse, para mim, tem sido um propósito de transformação, cuidar das pessoas. Eu acho que isso também faz com que a gente se sinta mais útil à sociedade e ter esse comprometimento com a mudança e o comportamento do que a gente está vendo aí no dia a dia, tantos desafios que a gente vai encontrar. Esse é um pouquinho desse cenário que a gente está acontecendo. Eu hoje, como representante de instituições de nível superior em cursos à distância, a gente traz uma série de desafios, né? E esse tem sido o cotidiano de um processo tão acelerado que vivemos, né, desde esse desafio que houve a pandemia, a aceleração que as instituições fizeram em transformar os conteúdos em realmente um processo que traga a necessidade que o outro procura, não só na empregabilidade, mas no convívio em relação interpessoais que as pessoas precisam ter. Bacana. E hoje, explica para mim uma coisa. Após essa pandemia que a gente teve, antigamente já estava tendo um pouco, mas aumentou muito a procura para o curso EAD? Eu entendo que assim, o grande desafio hoje cresceu. Todas as instituições tiveram uma aceleração muito grande e aprimoraram todas as suas plataformas, se reinventaram como conceito de aprendizagem. A gente dá a oportunidade de levar a instituição até o aluno, porque isso até é um termo interessante. Quando no modelo tradicional, e é óbvio que a gente vai depois falar do assunto, o network sempre tão importante, essa relação com as pessoas, mas o fato hoje da instituição
ter um cuidado de preparar esse material com os melhores profissionais de cada área de formação, e abre o precedente para você também atuar e dar a oportunidade de pessoas em qualquer localidade estar participando de uma formação. A gente fala de cursos na área de cursos superiores, mas hoje a informação ela se dá o conhecimento em qualquer cenário. É muito da busca que a pessoa tem. E o desafio que a gente vem encontrando, de fato, que a minha percepção é a seleção dos processos e daquilo que realmente vai dar relevância para a formação dela. Voltando nessa ideia da instituição, o que a gente percebe no início de tudo, muitos não estavam nem preparados para o que ia acontecer com a formação, mas a gente percebeu que os próprios educadores, os próprios professores, profissionais que se envolvem nessa formação, eles começaram a ter muito mais cuidado no conteúdo. Nós tivemos a oportunidade de fazer aulas com profissionais que talvez jamais alunos teriam acesso, que isso também é um diferencial. Você se prende a um ambiente acadêmico e óbvio que você limita a um grupo de pessoas, e quando você transforma esse material, esse conteúdo, esse conhecimento em plataformas EAD, você realmente cria a oportunidade de disseminar o conhecimento e levar a experiência de outras pessoas que jamais teriam contato com essa formação. Não sei. E hoje a maioria dos cursos tem EAD? A gente está colocando que a gente está num momento de transição, né? A gente teve agora recente algumas resoluções do MEC que vão reconsiderar para algumas áreas de cursos as práticas e não acredito a obrigatoriedade de presencialidade, né? E sim as práticas daquela determinada profissão. Exemplo, a área da docência, que seriam pedagogos, a área de licenciaturas, elas estão passando por formações de mudanças para que realmente esse profissional que vai atuar em sala de aula, ele entre em sala de aula quando ele assumir, já com as práticas. O que se questiona ou se leva em consideração essa mudança que está se reestruturando para todas as instituições, realmente você dar a experiência para esse profissional quando se encontrar no ambiente ambiente escolar, ele entender os desafios, porque você recebe uma sala, você tem um grupo de 20, 30 até alunos, e esses alunos, cada um vem com uma realidade diferente. E essa realidade é que muitas vezes se questionam, ou pelo menos algumas pessoas olham o EAD com um certo cuidado de que a curva de aprendizagem não seria pela totalidade. A gente sempre lembra que a parte acadêmica, a parte de teoria, você tem como hoje uma série de ferramentas que estimula no EAD e facilita o processo. As práticas e as atividades que a gente entende que é relevante, realmente transformar isso em estágios, transformar isso em grupos que façam com que esse profissional que está ali estudando, se qualificando para aquela profissão, que é tão respeitosa, e devemos ter todo zelo por ela. Afinal de contas, o professor é o nosso primeiro contato com o mundo fora da família, né? Sim. E eu acho que a gente está realmente precisando ter esse cuidado e construir dentro da modalidade do EAD essa percepção de que a formação de um profissional, ela passa pelas práticas e formação contínua. Isso é válido para outras profissões também. A gente olha um pouco do professor porque é a dor que a gente está ali no dia a dia, né? Sim. E eu estava vendo um tempo atrás que estavam querendo colocar a parte de direito EAD. Isso foi para frente, não foi? Como que... A OAB não aprovou e vai realmente criando todas as dificuldades para esse processo. Óbvio que se você vai para a parte acadêmica, você vai encontrar muitas disciplinas que elas vão ser possíveis de estudar de forma semipresencial, tanto que existe um cronograma de atividades de aula, né, que é respeitado por todo o acadêmico, mas realmente o direito, psicologia, cursos na área da saúde, realmente esses são cursos ainda que estão sendo mantidos
com a atividade presencial. E hoje, qual é o carro-chefe? Qual é o curso que mais o pessoal procura na questão do EAD? Então, a gente hoje tem um desafio, né? A gente está numa mudança de transição de novas profissões. Mas o que a gente entende que, por uma construção habitual, o curso de administração desses últimos anos, com tudo que a gente se desafiou, veio muitas oportunidades nos cursos tecnólogos, que esses são cursos que realmente também transformam a realidade profissional. É um curso que, em um tempo menor de formação, por exemplo, um curso em logística, que hoje é um curso que tem uma aderência muito boa das empresas, leva o profissional que está ali em formação a ter o contato com todas as rotinas do dia a dia de uma empresa, mesmo direcionando a uma empresa de transporte, mas todas as empresas hoje lidam com a logística, né? E esse é um dos cursos que a gente sabe que está tendo maior aderência. A pedagogia, como formação na área docência. Cursos hoje, por exemplo, gestão financeira, gestão de TI, da área de tecnologia, está tendo muita aderência, marketing digital. Então, são todas áreas que ainda o mercado tem muito a absorver. E óbvio que é onde as pessoas acabam sendo mais impactadas e direcionadas para buscar como formação, principalmente como primeira formação. Não, bacana, porque antigamente o carro-chefe mesmo acho que era administração, né? Ele ainda é um curso que realmente é representativo para todas as instituições hoje. Ela provavelmente é uma das que mais tem aderência à administração. Mas eu tenho sempre colocado com o nosso aluno, e eu acho que esse é um cuidado, né, quando você vai gerir pessoas, e principalmente quando a gente falou agora um pouco do EAD, falou da possibilidade dele fazer presencial. Muita gente entende que o presencial é diferenciado para a concepção que ele teve sempre em banco de escola. As nossas escolas estão realmente moldadas para a presencialidade. Então, a hora que você leva esse jovem que saiu do ensino médio indo para o nível superior, o EAD ainda ele se sente desconfortável. Porém, nós e todas as instituições estão num esforço grande, a nossa, inclusive, que a gente representa, de trazer essa experiência de que estudar não é uma coisa chata. Ele tem que ser uma experiência positiva. E na modalidade de EAD, a gente tenta e se esforça muito para que esse aluno descubra o propósito dele. Porque sem esse propósito, o desafio que às vezes a pessoa ingressa, passa 2, 3 semestres e por vários motivos acaba se desligando ou pedindo para trancar o curso. Que isso é um hábito que a gente percebe acontecer com muita frequência no ensino superior. Entendi. E conta para mim uma coisa, quais são os maiores desafios da formação? Eu acho que nesse finalzinho agora que eu falei, né, o maior desafio é o cotidiano de cada um. O que eu percebo, conversando com alguns, acho que lá, já dentro de casa, né, Paulo, eu me sinto privilegiado, falei, tenho 3 filhos, eu brinco com eles, porque a opção deles faltarem na escola, isso nunca foi uma possibilidade. Eu acho que assim, parece interessante, meu filho uma vez comentou, o mais velho, o Lucas, que isso, falar que não ia para a escola não era uma coisa que passava pela cabeça dele. Ele tinha que ter realmente algo muito extraordinário. E trazendo um pouco desse ponto, eu penso que assim, uma vez que a pessoa chegou até o final do ensino médio, a gente imagina que ele já cumpriu uma boa etapa dessa formação dele como pessoa. O que agora complementaria realmente seria uma conversão já dentro do ensino médio dos objetivos dele. Eu costumo dizer, para muita gente parece interessante, mas eu acho que assim, o sonho, para mim, eu levo muito a sério. Sonhar, desejar, buscar esses desafios que fariam toda a diferença para que esse jovem
tentar se superar a oportunidade de ter uma profissão. E a profissão não necessariamente só passa pelo ambiente acadêmico, né? Ele passa por um desejo, ele passa por uma experiência de capacitação. E dentro dessa modelagem da capacitação, esses desafios que a gente vem percebendo é a continuidade. Muitas vezes, para ele estar empregado numa empresa, ele vai fazer a entrevista, o entrevistador pergunta se ele está cursando alguma área, se ele já está formado, e aquilo vem como uma observação de que se ele não estiver cursando, ele não vai ter um emprego. E aí qual é a atitude dele? Se matricula, ingressa na instituição. Alguns, infelizmente, praticamente pegam uma declaração de matrícula, se engaja no emprego, naquele objetivo dele, e logo por sequência tranca o curso. Então, assim, acaba sendo, infelizmente, um critério para que ele esteja empregado. Só que não é um critério depois da continuidade para que ele realmente valide aquela oportunidade de formação que ele está ali se dispondo a fazer. Ele usa só como trampolim, né? Só para... É o que invariavelmente ocorre. E eu acho que assim, não dá para culpar a pessoa. Particularmente, eu acho que a gente também, todos nós aqui, temos nossos desafios, né? E talvez essa seja uma ferramenta que a pessoa encontrou para ele ter a renda, que eu acho que é o que a gente também todos buscamos quando você vai se desafiar no mercado de trabalho. E dentro do mercado de trabalho, as exigências. E, lamentavelmente, a gente leva esse jovem até o ensino médio, muitas vezes sem essa percepção do que ele vai encontrar lá fora. E aí passa por vários ambientes, né? Desde o ambiente familiar, que a estrutura não proporcionou esse estímulo, e a gente entende também porque cada um tem uma realidade, e dentro do ambiente escolar, muitas vezes o próprio profissional, como a gente falou durante a formação dele, ele não tem tempo para assistir a peculiaridade de cada um dentro desses desafios, que é levar esse jovem realmente a ser protagonista da capacitação que ele vai ter depois no mercado de trabalho. Entendi. E hoje, qual é o maior público seu? O público-chave? É os adolescentes? É a pessoa de 30, 40? Então, faixa etária no meu projeto, de quando a gente veio para cá, a gente veio atuando junto ao público de professores da rede pública. Esse foi um prazer maravilhoso que nós tivemos quando a gente veio para cá, porque o projeto nosso é desenvolver a especialização, que é a pós-graduação. A pós-graduação, ela é realmente para o profissional que já tem uma graduação, uma grande oportunidade dele qualificar na área que ele mais tem interesse. E a área que ele mais vai buscar hoje, dentro do público que eu vim em 2015 para cá desenvolver o projeto, foi profissionais pensando na evolução funcional deles, aonde em cidades aqui, Americana e outras aos nossos redores, estimulavam esse profissional a se qualificar com especializações. E hoje ainda é um desafio, porque as prefeituras mudaram um pouco os planos de evolução e deixaram de prestigiar aqueles que investem um pouco mais de recurso próprio, né? As prefeituras, o Estado promove muitas vezes formações, existe esse estímulo, mas existe o estímulo da especialização que muitos deles vão buscar na educação especial, vão buscar na alfabetização, vão buscar no letramento, vão buscar numa formação, especialização para um EJA, por exemplo, que aí é outro nicho de mercado também voltado à educação, que realmente também tem uma carência enorme, que são as pessoas que não concluíram seus estudos no tempo certo. Entendi. E vocês também têm uma graduação voltada para a segurança pública? Nós desenvolvemos hoje um projeto, assim, de uns anos para cá, com tudo que a gente está observando, né? O bullying na escola, o comportamento interpessoal das pessoas no cotidiano, com toda essa estrutura da rede social, ela ficou muito perversa. Como acho que todos nós tivemos notícias, uma série de agressões, tivemos situações realmente bem desagradáveis. Nós desenvolvemos um projeto em parceria com uma dessas instituições e um profissional da área da segurança, justamente para que a gente
possa qualificar profissionais envolvidos, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente de segurança. Esse é um dos projetos que a gente imagina fazer a diferença e qualificar esse profissional que está ali no dia a dia de convívio com os alunos, para preparar ele, qualificar ele, para evitar os transtornos que a gente vem percebendo no dia a dia dessas agressões, montar as estratégias com antecedência para que realmente a gente coíba de todas as maneiras a chegar uma gravidade, como a gente acaba tendo percepção de uma agressão de um jovem que às vezes tem uma necessidade especial e muitas vezes não tem uma percepção ou um acolhimento mais adequado, e esse é um desafio que a gente acaba acompanhando. Esse é um projeto muito interessante, teve uma mão muito forte aí junto a um profissional da segurança, que vem fazendo e somando com todo o time pedagógico para justamente fazer a diferença nesse ambiente escolar e cuidar das pessoas. Bacana. E um curso desse, quem pode participar? Então, hoje, qual foi a percepção dessa formação? A gente entendeu que, óbvio que desde um dirigente, né, um diretor de escola, um coordenador de escola, eles já, em grande parte, já têm as formações sendo feitas no dia a dia. O que a gente entendeu é que eu preciso qualificar desde a senhora da cantina, aquela pessoa que fica no pátio de escola, o guarda da segurança que está ali no cotidiano, dependendo da modalidade que a prefeitura vai optar em relação a ter esse serviço dentro da escola. Então, a gente deixou uma formação em categorias que podem estar sendo qualificados, mesmo aqueles profissionais que não têm curso superior, que eu acho que isso faria toda a diferença, porque às vezes o monitor de pátio da escola, ele pode evitar grandes transtornos, né? Hoje, com o advento dessa questão da rede social, você pega um jovem aí fazendo bullying um com o outro, você grava aquilo, você põe na rede social, você causa um estrago para aquela condição do outro que está sendo agredido, que a gente não sabe a proporção. A gente é de uma geração que a gente se brigava na escola, se batia no quarteirão, duas ruas para lá, duas ruas para cá, os pais não podiam nem olhar, a gente estava jogando bola. Então, assim, esse realmente hoje, com o advento da rede social, a gente não tem a dimensão de onde isso vai chegar e até quanto isso vai afetar o psicológico das pessoas. Entendi. E vocês têm também um curso voltado para polícia militar, essas coisas? Esse tem sido também a menina dos olhos mais recente de um desafio que a gente vem trazendo aí. Tivemos um apoio também de uma instituição que entendeu que o nosso policial militar ele tem uma formação como soldado, cabo de soldado, que é bem puxado, né? Eu, particularmente, não estou tão próximo dessa formação, mas os policiais que a gente conversou, o tempo, um ano, né, aproximadamente, esse tempo de formação, que é bem intenso, é muitas vezes muito maior em conteúdo do que muitas faculdades nível superior. O grande desafio é que, dentro desta formação, na corporação, ele não é um curso reconhecido pelo MEC como curso superior. Para todas as prerrogativas, todos os conhecimentos, óbvio que é um curso muito bem estruturado. O desafio foi a gente transformou e trazer toda essa matriz curricular da formação da Polícia Militar para uma equivalência dentro das áreas de formação em gestão pública. Nós temos outra instituição que representamos, onde a gente trabalha com a gestão de segurança privada e segurança pública. Todas elas levam em consideração e traz um aproveitamento dessas disciplinas
que realmente faz com que esse policial acelere a formação dele. Um exemplo que a gente tem é um curso tecnólogo que, em média, 2 anos de formação, com eliminação de conteúdo feito a análise curricular de uma dessas instituições, reduziu em 1 ano o tempo de formação. Isso diminui o tempo de investimento, que a gente sabe que a vida do policial é muito complicada, as rotinas, os horários, e a parte de investimento. Isso qualificando ainda mais esse policial, dando as oportunidades das evoluções de carreira, que eu acho que também é o que a gente almeja e torce para que tanto seja prestigiado dentro da Polícia Militar, validando os conhecimentos que ele foi adquirindo ao longo das formações dele. Não, bacana. E lembrando que isso daí cabe para toda a parte militar, da parte de soldado até sargento, Exatamente. né? Corpo de bombeiro, Ele tudo. dá o aproveitamento, tanto que a gente sempre pede, envia o histórico da tua formação, porque a gente fazendo análise, ali realmente, antes mesmo de você pagar qualquer mensalidade, pagar qualquer matrícula, para que realmente a gente possa demonstrar o respeito que a gente tem pela corporação. Não, bacana. E fala para mim, como que está o mercado de trabalho e o planejamento profissional hoje em dia? Bom, a gente vai voltar lá no ensino médio, né? Eu acredito muito, eu tento ser otimista, né? Olhando a realidade que a gente está vivendo. Hoje se fala muito da escola integral, está uma discussão pública, política sobre esse assunto, sempre vira debate, mas eu particularmente eu aposto que a gente tem que fazer um núcleo mais regionalizado nas nossas capacidades, né, Paulo? Porque as pessoas, elas não são instituições, elas são humanas e elas precisam de acolhimento. Eu penso que a rede social, ela dá uma visibilidade para todo mundo, que todo mundo vai chegar lá. O problema é chegar. A jornada que você tem que fazer, os desafios que você tem que passar para ter esse êxito. Hoje aqui participando de um programa como esse teu, o que levou toda a estrutura a chegar. Então parece ser simples quando as pessoas estão aqui vendo pelo vídeo, né? Tem todo um aparato para isso acontecer. E o desafio é que a rede social, como a televisão, também não permite dar essa percepção, né? Então eu penso, voltando a essa percepção da área educacional, a gente precisa trazer esse jovem para talvez a ideia da prática mesmo, né? Como você mostrar para ele que, para chegar a esse exemplo que a gente acabou de dar do teu programa hoje aqui, o que leva ele, o que ele precisa, quais são os planejamentos, quais foram os cuidados que você teve que ter. Eu vou aqui dividir uma dor com vocês, tá? Eu quase perdi o sono ontem. Faz parte. A gente não tem o hábito, como o Paulo aqui, de fazer entrevista, né? Então a gente Também não, eu sou entrevistador, sabe disso. Então a gente está aqui com o coração meio apertado, mas a gente aposta que isso realmente faz todo sentido. E aí a gente vai para todas as profissões, né? Você leva isso para uma profissão de engenharia, para o engenheiro ter êxito na profissão dele, qual é o tamanho da jornada dele? Eu tenho uma experiência que eu acho que é legal, por exemplo, um chefe de cozinha. Qual é a jornada para chegar a ser um chefe de cozinha? Eu acho que isso tudo é uma coisa que a gente, com o advento da rede social, ela quebra um pouco essa jornada que levou esse grande empreendedor, por exemplo, de uma área, como a gente citou, um dono de um restaurante bem conceituado, não é só ele ir lá e assinar a carta cardápio, o cardápio, né? É só ele querer cozinhar, ele tem que saber cozinhar, né? Isso, exatamente, né? E tem que lavar a louça, né? Tem que arear as panelas, né? Então, acho que assim, hoje, voltando nesse ponto, Paulo, eu como instituição agora, eu tenho lembrado muitas pessoas da empatia. Eu sozinho não vou mudar todos, mas eu tenho convicção de que se eu demonstrar que qualquer pessoa pode contribuir com a formação do outro, seja num gesto simples, você incentivar o teu amigo a concluir aquela formação, incentiva ele a concluir o ensino médio, por exemplo. Eu tenho visto muitos jovens, aqui a gente participa de alguns grupos de vagas de emprego,
E a gente vê uma dificuldade da empresa contratar aquele profissional, porque não é falta de profissional, não é falta de vaga, é falta de qualificação. Falta de mão de obra qualificada. Exatamente. Isso ainda volta no ponto também do comportamento, porque ele não vai se tornar CEO de uma empresa sem passar por várias etapas dessa jornada. E muitas vezes hoje as pessoas não estão preparadas, estão realmente querendo explodir, né? Como a gente fala na internet, né? Acho que vem tudo fácil, né? Então, e realmente eu acho que a gente não deve deixar de sonhar que isso pode acontecer. Mas também você tem que construir essa base. Sempre ter o pé no chão, né? Exatamente. Então, assim, tem muitos exemplos aí, eu acho que dentro dessa jornada aí, para as pessoas irem se qualificando e encontrando a pessoa que pode ser seu realmente mentor, né? Eu acho que a gente perdeu um pouco esse olhar, talvez, falando da área educacional, aquele olhar para o professor que realmente faz a diferença na vida dele. Hoje não, às vezes o jovem questiona de uma forma muito pejorativa até mesmo aquele professor em sala de aula, porque ele está ali com o celular dele questionando aquele conteúdo que o professor se desenvolveu a aplicar, e ele usa de subterfúgios que a inteligência artificial está aí para ser usufruída, mas também está para ser contributiva para esse processo. Então, eu acho que assim passa por realmente a gente humanizar, não voltar atrás, mas usar as boas ferramentas que estão disponíveis na nossa mão para a gente realmente fazer a diferença no outro que está do teu lado. Eu acho que é um pouco do que está faltando hoje, esse olhar mais humanizado. Porque a tecnologia também é uma faca de dois gumes, né? Ela é legal, né? Mas ela dá trabalho, né? Dá. Ela causa essa dor, muitas vezes, da decepção. Porque eu acho que na internet muita gente se decepciona, muita gente está passando momentos de muito frustrações, né? E essas frustrações elas não são percebidas pelo outro porque está escondida atrás de uma câmera. Hoje, infelizmente, as pessoas se apegam muito ao que elas veem, né? Veem na internet, segue a pessoa, vê aquilo outro, se fantasia com muita coisa, né? E não é aquela realidade, né, que se passa, né? É que nem a gente faz aqui o nosso programa, o nosso podcast ao vivo também. A gente tem que tomar o máximo de cuidado com o que fala, porque às vezes uma brincadeira, alguma coisa vira um corte, uma repercussão negativa por uma coisa que não pega o contexto inteiro, né? É um pequeno corte, às vezes, que dá alguma coisa e... O mundo está acelerado, né? Tá. O mundo está vivendo uma retransformação aí, ressignificação, e aí hoje está se falando muito sobre esse ponto das novas profissões, as novas habilidades, mas também não está dando tempo das pessoas se prepararem. Né? Isso que você falou de nova profissão, chegou até a dar um meme na internet vendo de uma pessoa sendo entrevistada, né, no canal de TV, falando que o filho dela estava estudando para profissões que nem foram inventadas ainda. Então ele, você né? começa a analisar e o menino rapaz, foi criativo, né? Como que tá as coisas, né? E ainda foi questionado, falou assim, mas o que é? Falou, não sei, não foram criadas ainda. Então é uma coisa um pouco complicada, né, a geração. E hoje em dia também não é que nem antigamente, né? A maioria das empresas está exigindo uma escolaridade melhor, até para cargos baixos dentro da empresa, né? Mas estão pelo menos o ensino básico completo, né? Ou dependendo de qualquer coisa, uma formação um pouquinho melhor, um curso técnico, né? O mercado está um pouco mais exigente, não está? Olha, Paulo, o que eu entendo, e aí eu vou dividir um pouco a dor de ser empreendedor. Eu venho de algumas experiências fora um pouco do ambiente da educação, mas assim por uma necessidade de serviço, tá? Então, assim, eu passei por um momento, um bom ciclo do início da minha carreira, voltado ao segmento do moveleiro. E qual era a minha maior dor? Quando eu tinha que levar uma equipe para dentro da casa do cliente para montar os armários. Eu acho que essa dor hoje era ainda mais latente, porque você aqui, e a gente vive numa região privilegiada, né? Eu costumo dizer que aqui a gente tem tudo perto, não falta serviço.
e tem boas oportunidades. Então, aí, nesse momento, o jovem começa a ser ainda mais seletivo. Muitas vezes, você pagar uma diária para ele servir como uma condição de um ajudante para aquele dia, aquele determinado serviço, ele não se submete. Mas eu vou ter que ficar o dia inteiro? Eu preciso ir embora 3 horas da tarde. E, assim, quem desenvolve ou contrata um serviço, ao final dele, eu como contratante, eu quero terminado. A empresa que se comprometeu em compor essa condição com a gente, também acaba sendo refém deste processo de comportamento. Então, eu acho que é uma jornada para a gente ajustar. Nem todo mundo vai ser empreendedor, nem todo mundo vai ser funcionário, mas eu acho que a gente precisa reorganizar essa relação do compromisso que você se dispõe a ter. Eu já tive exemplos de a pessoa fez a entrevista, acertamos, eu ainda pedi para a pessoa retornar no dia seguinte para a gente alinhar os pontos do início do trabalho, mesmo justamente tendo esse cuidado para saber se ela iria iniciar no trabalho. Voltou no dia seguinte, trouxe documentos, acertamos como seria o início dela na semana seguinte, e na semana seguinte ela disse que não ia vir. É uma perca de tempo, não tem. E isso é uma dor de todas as agências de emprego. Eu imagino que boa parte das empresas sofram com esse tipo de não compromisso. Porque eu dizer que não vou vir é uma decisão. E hoje eu acho que as pessoas estão com um pouco de receio, muitas vezes, de dizer não. E o não, ele é menos doloroso do que você, às vezes, se comprometer e não cumprir aquilo que foi tratado. Enganado, né? É duro, é difícil, mas tem momentos que você precisa ter esse tipo de comportamento. E aí é um pouco desse exercício do olho no olho, dia a dia, as coisas acontecem e as pessoas precisam melhorar esse comportamento. É um olhar pessoal meu nesse momento, viu, Paulo? Sim. E uma coisa que eu vou perguntar para você, eu estava semana passada aqui conversando com o meu grande amigo, o Dr. Ricardo Giacov, questão dos ensinos, faculdade de medicina, essas coisas, né? Até a gente combinou de estar fazendo um outro podcast aí, trazendo mais 2 médicos aí, para a gente estar falando sobre a qualidade de ensino hoje em dia na medicina. E como que está, no seu ponto de vista como educador, aí, como representante de uma escola EAD, como que você acha que está a qualidade de ensino hoje no nosso país, num geral aí? Você acha que melhorou, piorou, está mais complicado? Então, se a gente tentar falar da área de saúde, deve ser um desafio, né? Porque, assim, brincar um pouco com o assunto, né? Eu jamais quero passar pelo estagiário quando eu vou passar em consulta, né? Eu gostaria de pegar sempre o mestre, o doutor, naquela especialidade da minha dor, né? Mas eu penso que, assim, a gente tem a oportunidade hoje de informação, conhecimento, que jamais tivemos. O desafio hoje talvez seja o como a gente aprender a usar toda essa inteligência que se colocou à disposição. Eu assistindo aqui o podcast, que ele estava aqui, são lições básicas, simples, mas passa por comportamento, que é o que eu percebi um pouco da fala dele. Você ter esse nível de que o médico ou o profissional da saúde, ele está atendendo outro humano. E esse outro humano também tem as suas aspirações. Então, o que eu acho que a gente poderia colocar em debate sempre esse assunto, voltando à área da saúde como formação, além das técnicas, que eu acho que hoje está extremamente aprimorada, óbvio que depende de investimento, né, para todo mundo usufruir desse conhecimento, mas é a gente poder humanizar um pouco, né, Paulo? Você vai em uma consulta, muitas vezes praticamente o médico não olha para você. Ele te dá uma lista de exames para você sair correndo 15, 20 dias, volta lá e aí sim você começa um diagnóstico. Então, assim, eu penso que dentre as formações, como eu citei na área educacional, a gente precisa ter disciplinas onde a gente ressignifique
que o paciente espera também quando ele vai a uma consulta. É o que eu acho que faz parte de uma formação em qualquer profissão. Então, nesse sentido, eu acho que as escolas precisam validar muito também o olhar no olho do paciente. E aí a gente entra aí para a parte técnica, que realmente da área da saúde, eu prefiro deixar para quem sabe. Tá certo. E fala para mim, como que é desenvolver um network aí, nesse momento digital, nessa era digital, né? Aí eu vou dividir com o meu amigo Paulo agora, viu? Eu gosto muito, eu sou, diz a minha esposa também, que eu não largo muitas vezes do celular, né? Mas eu acho que assim, a gente está tendo a oportunidade de conhecer ferramentas, serviços, pessoas pela rede social, mas esse público jovem, eu acho que ele está esquecendo do que lá atrás, para mim, a minha formação me fez entender a importância de você conhecer pessoas, participar de eventos, participar de feiras, para aguçar a sua criatividade. Não que eu não diga que esse jovem vá até esses eventos, mas assim, quando a gente vai para um jovem que está em formação ainda, por exemplo, no ensino médio, como a gente usa como referência, porque ele é o nosso futuro, né? Ele é o que vai levar os serviços, as oportunidades que a gente precisa ter como percepção. Então, quando esse jovem, desde da educação infantil até principalmente o uso do ensino médio como uma referência, porque é dali que ele está formando as decisões dele, ele não ser estimulado a participar de eventos que melhorem a interação com as pessoas, isso realmente eu acho que é uma perda muito grande e a gente vai passar por um momento de ressignificação. O aumento dessa falta de profissionais qualificados para cumprir rotinas mínimas e básicas já está chegando no limite para as empresas. Então, assim, a gente tem um exemplo de um projeto que a gente participou, uma empresa de call center. A primícia básica é um conhecimento num determinado ferramenta de CRM, por exemplo, que a empresa precisa que esse profissional esteja qualificado para ela começar a trabalhar minimamente, né? Uma dessas instituições, entendendo a dor dessa empresa, desenvolveu quase que um mini curso, um curso também no formato EAD, e toda vez que esse jovem procura emprego, ele é direcionado a ir para essa plataforma de formação de forma gratuita. É um conhecimento que ele vai ter. E quando ele for para a entrevista, ele minimamente se colocar que ele participou de uma formação, para que ele esteja qualificado para cumprir as rotinas mínimas daquela determinada função. Senão a empresa gasta, às vezes, 30, 60, 90 dias para qualificar aquele profissional e, no segundo momento, passou esse período de experiência, muitas vezes a pessoa até desiste daquela vaga e aí a empresa passa por todo esse novo processo de formação e isso não tem fim, porque realmente vira um desperdício desse jovem. Por isso que eu acredito muito que o network, antes mesmo de que esse jovem esteja no mercado de trabalho, precisa ser estimulado. Eventos, feiras, campeonatos que a gente sabe hoje que tem algumas escolas que estão tentando desenvolver aí para interagir entre escolas, né? Que isso era uma coisa que antes a gente até tinha, hoje pelo menos eu não percebo mais, né? essa relação, né? Porque mesmo a rivalidade que existia, né, entre os jovens nessa época que não tinha internet, mas você hoje não tem essa ligação, porque muitas vezes aquela reclamação daquela escola, de um comportamento daquele determinado grupo, ele não é tão diferente da outra. O problema é que não existe uma percepção. A minha escola pode ser melhor, eu posso ter uma melhor experiência porque aquilo lá funcionou na outra. Então, voltando a esse ponto, que eu acho que assim, o network junto com a rede social é um desafio para a gente que está na nossa geração aqui. Tabu a ser quebrado, né? É um tabu a ser quebrado, né? E o jovem se vira bem com o celular na mão, né? Ele não dá para dizer que ele não se relaciona, mas ele não se relaciona de uma forma olho no olho. E aí eu começo a sentir, você sente a minha dor, eu sinto a sua,
Eu acho que isso é o que a gente mais está precisando estimular, e aí depois levar isso para o ambiente profissional vai fazer uma diferença grande para melhorar as condições do dia a dia. Eu pessoalmente, eu até brinco, né? Eu trabalho, é até cômico, né? Eu trabalho com publicidade, com marketing, mas eu falo, eu sinto falta do telefone ser telefone, né? É, Porque hoje a única coisa que o telefone não é telefone. Eu falei, eu tenho sinto saudade quando ele só servia para ligar. ó, eu tenho guardado lá um aparelho de fax, tá? Vou te Olha, mandar de presente tem pra você gente, deixar na tem fronteira. geração que não sabe nem o que é isso daí. Porque é o que você falou, às vezes fica um pouco frio as coisas, como É, você vai lidar, nada como aquele bom café, aquele bate-papo, entender. Eu às vezes até falo, quando eu vou pegar algum cliente, alguma coisa, eu pego e falo assim, olha, eu prefiro, vamos marcar um café antes. Ah, mas vamos resolver pelo WhatsApp. Eu falei, não, vamos, eu preciso sentir o que o cliente quer. Eu preciso entender o que o cliente quer. Às vezes o cliente, ele quer uma coisa que para ele não é viável ali. Então, exatamente. acho que o bate-papo é importante, é muito interessante. Eu, particularmente, não sou muito desses de vamos fazer uma reunião virtual, vamos ligar aqui, vamos conversar. Não, eu ainda sou meio da antiga, como eu falo. É A que gente nem, usa a tecnologia porque tem que usar, né? sim, é que nem o pessoal fala, eu brinco, o pessoal, isso que eu falo, rapaz, eu sou da antiga ainda para fazer. Eu uso o CorelDRAW. Eu falei assim, eu sou o cara ainda que mexe no É. Corel. Gosto disso, entendeu? Você quebra a cabeça. Você tem que aprender a montar Na as coisas, verdade, não você aquela usa o coisa mais, criativo, né? não aquela coisa mais simples que você dois, três comandinhos você faz. É você voltar um pouco às raízes, né? E aí, aproveitando isso, Paulo, da sua área, olhando para o mercado de trabalho, gente, quantas ferramentas estão sendo criadas com a inteligência artificial que Muito que vai permitir pular etapas? sim. Mas eu ainda entendo que mesmo com todas essas etapas, a gente nunca vai poder perder a essência dessa percepção. Senão eu não consigo atingir o seu objetivo e você o meu. Sim. E o negócio é o que eu falo, a tecnologia ela é boa, mas às vezes ela vem também porque vai acabando algumas profissões, que nem você pega aí coisa de 2 anos atrás, mais ou menos, estava na alta você ser gestor de tráfego pago, Sim. que é a parte do marketing digital. Hoje, se você entrar no YouTube, qualquer pessoa vira Um tutorial. um tutorial, você vira um gestor de tráfego pago, entendeu? Aí quem vai ter alguém para ser um gestor de tráfego pago é aquela pessoa que não tem o tempo para Sim. fazer isso, porque você tem que se dedicar um pouco. Mas a pessoa que tem o tempo para isso e tem o seu ela própria vai fazer a própria gestão dela. Entendeu? Exatamente. E eu, particularmente, não condeno essa pessoa também. Sim. Entendeu? Eu acho que é válido. Ela tem que. Aí como que é o nome daquele rapaz que você citou, que ele ainda tá procurando a profissão que vai surgir? O rapaz Esse foi que eu criativo, vi, hein? esse daí ele está estudando para a profissão que vai ser criada ainda. Mas faz parte, né? É o mundo que a gente vive hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vive num mundo muito rápido. Você não pode piscar o olho que as informações são muito rápidas, a atualização é muito rápida. Eu tive recente conversando com os meus meninos, né? São tudo maiores que eu já, então já não são meninos, né? Eu vejo as fotos do Paulo aí nas redes sociais com o filho dele, a gente inspirador, fase boa que a gente... Boa, mas tá dando trabalho Ia. já, viu? Não. Correria. Fica tranquilo, isso passa, nunca mais. Às vezes a gente tenta levar, muitas vezes mostrar a eles essas oportunidades que a gente falou agora de interação com as pessoas, com eventos, por exemplo, e parece que aquele olhar dele fala, puta, meu pai está me levando em mais um evento, está me levando em mais um para mim andar naqueles corredores, aí ele para, conversa, troca cartão, pega não sei o quê. O que eu aposto nisso, Paulo, de verdade, é que assim, isso sirva de estímulo a eles no momento que a gente já não está ali no dia a dia deles. De que eles talvez descubram a percepção da importância dessas oportunidades. Hoje mesmo eu vi alguma coisa sobre o assunto, uma matéria falando de que a grande profissão do futuro vai ser o vendedor. O cara que sabe se relacionar. E aí volta no network.
eu conheço a pessoa que conhece aquele produto que soluciona o problema. Então, assim, a gente precisa ter essas relações entre as pessoas. Senão, essas pontes não fecham, muitas vezes, de uma forma harmoniosa para a empresa ter o resultado dela. Hoje, graças a Deus, a gente vive um momento do empreendedorismo, né? Por mais que esteja Sim. desafiador, todo mundo se reinventando. Ontem mesmo eu vi uma matéria sobre uma menina que ela é estagiária numa empresa, enfim, cumpre um horário, e nas horas vagas ela é digital influencer, ela faz vídeos, trabalha com essa parte Do marketing digital? marketing digital, usa um pouquinho dessa parte musical pela matéria que foi citado, mas é isso que é preciso. O que a gente percebe dentro desse contexto da matéria? A família estimulou ela também a isso. E a gente sabe que muitos jovens não têm essa percepção porque a própria estrutura familiar não proporciona. E aí é onde eu entendo que a gente, como empreendedor, que precisa dessa mão de obra, de vez em quando precisa parar e olhar para o lado e trazer esse jovem para identificar ele as coisas também que fazem toda a diferença no resultado. Óbvio que eu falei o exemplo do meu filho, brinquei agora com o teu filho ainda que está fácil de lidar com ele, né? Sim. Mas a gente olhar para esse jovem, mostrar um caminho, de vez em quando estimular uma pessoa ao seu lado. Eu não tenho cansado de falar isso, tá? Inclusive nas oportunidades que a gente teve de conversar com os policiais militares, né? Eu brinco até com eles quando a gente conversa um pouco, eu falo, olha, me ajuda que eu tenho certeza que passa um monte de gente o dia inteiro do seu lado que está precisando de um estímulo. Com certeza. E outra, a gente precisa mostrar para os jovens também que errar não é o fim do mundo, né? Não, a gente que tem... é apenas o começo, né? A gente tem que errar para acertar, né? eu devo ter uma coleção maior de erros do que acerto, hein? Mas faz parte. E só tem 51, viu? Mas faz parte. Isso daí a gente tem que ver que não é porque a gente errou agora que tem que desanimar. Não, a vida é para isso, né? A gente tem que aprender a lidar com os erros, com os acertos da vida e caminhar, porque nada é fácil. Não. Nada. A gente vem tendo... Mas eu acho que, contudo, eu sou otimista, mesmo nos dias que a gente não está muito com a antena alta, né? Mas eu me coloco hoje sempre assim, vai dar certo, a gente vai ter um dia de desafio, vamos buscar uma solução, ajudar, complementar esse conhecimento com as pessoas, daquilo que a gente viveu, mostrar para as pessoas também que a sua jornada não é flores, né? Eu acho que assim, agora, ainda mais tendo hoje aqui a oportunidade contigo aqui também, a gente começa a mostrar também um lado que eu estou guardado na minha escola. Eu realmente, hoje, me demonstrar aqui com você faz um desafio também para mim. Como eu brinquei durante a nossa conversa, eu perdi o sono ontem, tá? Mas é assim, eu também quando fui começar a fazer o podcast também, eu fiquei meio receoso, porque não é a minha praia. Entendeu? Agora que a gente está um pouco mais descontraído, mas eu sempre, a vida inteira, fiquei atrás das câmeras, né? Entendi. Sempre fiquei auxiliando os clientes a fazerem as coisas, porque os clientes o holofote era todo para eles, né? E agora, é o que eu falo, eu faço um bate-papo, não sou entrevistador, não tem, de vez em quando a gente põe uma opinião ou outra também, porque a gente sabe se posicionar. E é o que eu falo, o podcast para mim está sendo uma experiência muito boa, enriquecimento cultural de informações, entendeu? Para mim isso aqui está sendo muito, muito, muito bom mesmo para essa questão. Você tem trazido as dores da nossa região, né? Com certeza. Dando experiências que normalmente a pessoa às vezes não consegue encontrar em tradicionais canais. Então acho que isso, compartilhando com a minha experiência aqui contigo dentro desse momento, nos faz estimular, né? Você entender que nem você se desafiou, veio para cá, para frente das câmeras, a gente também está tentando fazer agora esse processo, mostrando para o meu público, que é o que a gente acaba entendendo que muitos deles escondem muitas vezes as dificuldades dele. Eu tive uma experiência conversando com um rapaz, fui comprar carne. Perguntei para ele se ele tinha interesse na área de uma formação. Aí ele falou, eu tenho interesse, mas não estou certo se eu vou fazer. Eu falei, tá, mas você já terminou o ensino médio?
Ele falou, não. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, me Termina chama no primeiro, né? WhatsApp, porque o que eu mais preciso é que você conclua o seu ensino médio, porque é uma etapa da tua vida. Independente de você adquirir curso comigo ou não, eu vou te dar um caminho para você criar essas oportunidades. A gente está tendo boas experiências aqui na nossa região, e de forma gratuita. Muitas vezes não é o investimento, é a orientação, Paulo. E eu acho que isso é o que está faltando muito. Eu tive um jovem que procurou a gente na escola, ele queria ingressar no curso técnico. Mas a primeira coisa que é um desafio é ele estar com a documentação dele em ordem. E ele, quando veio procurar a gente, eu mostrei para ele, eu preciso do histórico do teu ensino médio, por exemplo, que é tão básico, né? É normal, mas não é o que a maioria tem em mãos. Aí ele falou, eu vou ter que ir atrás. Ele correu na escola, a instituição, que é uma escola pública, né, aqui da nossa região, puxou o histórico dele, fez o EJA, e faltou 2 disciplinas para ele concluir. Então, assim, por isso que eu tenho insistido, conversado muito com as pessoas, cuida para você concluir essa etapa, porque as oportunidades vão aparecer na tua mão. E, às vezes, você deixar de fazer um objetivo, como a gente está falando, eu acho que terminei. Esse acho que terminei, na hora que surgir uma vaga ou uma promoção, como você mesmo estava falando, as empresas estão mais exigentes, as empresas estão precisando estar com as pessoas mais qualificadas. Agora, se ela não cumprir o mínimo, é desafiador. É complicado. Eu vou pedir licença para você, que eu vou Lógico. agradecer aos nossos patrocinadores aqui do nosso podcast, e depois a gente já vem já com as nossas considerações finais aí. Perfeito. Pode ser? Ótimo. Quero começar aqui falando da Escalaço, arte em crochê. Você que está para nascer seu filho aí, quer decorar o quartinho dele com aqueles amigurumis, aqueles bichinhos bonitinhos. Você que quer dar de presente para aquela mamãe grávida. Procura a Escalaço arte em crochê aqui nas redes sociais. Você encontra ela nas redes sociais do Instagram, @escalaço. Império Motors, do meu grande amigo Júlio. Você que quer comprar um carro com procedência, aqueles carros com laudo de vistoria para você não ter dor de cabeça. Você que quer vender seu carro consignado, não sabe aonde colocar, procure aqui o Júlio da Império Motors. Ali é 100% de confiável, tá? O Júlio é um excelente profissional e sabe o que faz, tá? Você encontra ele ali na Avenida Iacanga 524, no Vila Molon, e pelas redes sociais também, Império Motors Oficial. Falando de carro aí, olha, você não deixa seu carro na mão de qualquer um, né? Se você está precisando fazer aquela manutenção preventiva, procure aqui, ó, American Auto, mecânica geral há mais de 40 anos. Qualidade aqui, tem nome aqui, ó, American Auto. Você que está precisando fazer aquela revisão básica, você que está com problema, está escutando um barulhinho diferente no seu carro, procura eles lá, ó, fica na rua Vicente Saciloto, 1015, no Nova Americana. Vai lá que o meu amigo Gustavo vai te atender da melhor forma possível. E você encontra eles também nas redes sociais, Mecânica American Auto. Optilar Ótica, do meu grande amigo, meu irmão Jânio. Você que está precisando trocar seu óculos, você que está precisando de uma lente de contato, que comprar aquele óculos de sol bacana para você, para a esposa, para o filhão. Você que está precisando de um óculos de IPI, de proteção para o trabalho, procura aqui, ó, a Optilar Ótica. Fica ali na Avenida Paulista, 181, na Vila Nossa Senhora de Fátima, em Americana. E vocês encontram eles também nas redes sociais, @Optilar Óptica. Astor Brindes, do meu grande amigo Pedro aí, brindes corporativos. Você empresário que quer fazer o diferencial com seus clientes, que quer deixar sua marca em evidência, procure ali o Pedro da Astor Brindes Corporativos. Lá você vai encontrar com certeza o melhor brinde personalizado para você e para sua empresa, tá? Você encontra eles nas redes sociais, @Astor Brindes. Knight Cervejaria, do meu grande amigo e irmão
Marcos Estrapasson aí. Você que gosta de uma cerveja diferencial, você que tem um paladar e gosta daquele chopinho artesanal de qualidade, vai lá na Knight Cervejaria. Fica ali na Rua dos Ourinhos, número 20, no Parque Novo Mundo, tá? Lembrando que amanhã é sexta-feira, aquele dia bacana, com esse calorzão, para tomar aquele chopp. Leva a esposa, a namorada para passear. Eles têm os lanches artesanais lá. Você não vai se arrepender, tá? E lembrando também que acho que a terceira quinta-feira de todo mês tem um clube dos charutos lá, o pessoal que gosta de fumar um bom charuto também, fazer harmonização com um bom chopp. Vai lá na Knights, procura eles nas redes sociais. Você encontra eles pelas redes sociais, @Knights Cervejaria. Manda um direct lá, pede o cardápio, vocês não vão se arrepender, tá? MMCX, síndicos profissionais, do meu grande amigo Marcos Camargo aí. Ele fica ali na rua 12 de novembro, 180, sala 12, no centro de Americana, tá? E logo, logo, a gente está de site novo aí, eles estão de site novo para melhor atender vocês, tá? Vocês vão encontrar eles em www.mmcx.com.br. A neuropsicopedagogia é uma área que une a neurociência, a psicologia cognitiva e a pedagogia para entender e intervir em dificuldades de aprendizagem das crianças e comportamento. Se você precisa de um auxílio, uma intervenção, uma avaliação, procure a Célia Meire Rocha. Ela vai ter um prazer em elaborar um plano individual que será um diferencial na sua vida. Você encontra ela nas redes sociais, Célia Meire Rocha, _terapeuta, pelo WhatsApp 988926101 ou na Rua das Tulipas, número 26, Cidade Jardim Americana. Célia Meire Rocha, ela é neuropsicopedagoga e terapeuta. Você que está precisando para você, para sua família, para o seu filho, procura a Célia lá, que ela vai dar um atendimento especial para você. O armarinho. No armarinho você encontra de tudo sobre aviamentos. Eles oferecem muitas variações de produtos, desde linhas, agulhas, fitas, botões, rendas e franjas. Eles vendem tanto no atacado quanto no varejo, tá? Ele atende todas as necessidades de você costureira e você artesã. Ele fica localizado ali em Santa Bárbara do Oeste, ao lado do Atacadista Açaí, ali na Rua da Borracha 215, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. E o armarinho, você encontra ele em vários lugares, principalmente aqui, ó, pelo site www.oarmarinho.com.br. Você pode estar conversando com eles também pelo WhatsApp 19-3473-1323 ou também pelo Instagram, oarmarinho.oficial. Venha visitar o armarinho e venha descobrir a variedade e qualidade que só o armarinho tem e oferece para você. Mulheres de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Limeira, que querem ter uma renda extra aí, essa é a sua oportunidade. Zero, escute isso, tá? Zero de investimento, horários flexíveis e lucro de até 50%. Quem não ia gostar, hein? Venha para o nosso time, venha ser uma revendedora do Zani. Você encontra as do Zani pelas redes sociais, do Zani, Santa Bárbara do Oeste, pelo WhatsApp 999496134 e pelo endereço, que ela fica ali na Rua do Algodão, 1371, sobre loja Sala 5, na Cidade Nova, aqui em Santa Bárbara do Oeste, tá? Venha fazer parte desse time de revendedoras aí da Duzani. Lembrando, tá? Mulheres realizadas são mulheres com Duzani. Autoescola Aprendiz, do meu grande amigo
o Bira da autoescola aí, formando condutores com qualidade. Você que está precisando tirar sua primeira habilitação, você que está precisando fazer a renovação, a reciclagem, quer mudar a categoria, procura aqui a Autoescola Aprendiz do meu grande amigo Bira, tá? Ele tem 2 unidades para melhor atender você. Uma fica na Avenida da Saudade, 375, no Cordenúncio, e a outra no Rua Evaristo Batistucci, 183, Jardim Brasil, em Americana também. E você encontra eles pelas redes sociais, Autoescola Aprendiz SP. Viajar até onde a estrada te levar. Saídas de Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré. Você que gosta de fazer aquelas viagens de ônibus, quer ficar tranquilo, não quer ter preocupação do trânsito aí, procure aqui, ó, a LO Turismos, viagens diárias aí para São Paulo, para Aparecida do Norte, para o litoral, para as estâncias aqui da nossa região. Com certeza, ela vai ter um pacote aqui ideal para você. Procure eles nas redes sociais, LO_Turismo, ou pelo WhatsApp, 19991707106. Licença online, engenharia e licenciamento ambiental, do meu grande amigo e irmão aí, o Pablo e o Orsi. Você que está precisando de uma consultoria especializada, você empresário que está com dificuldade, com problema na sua empresa, no licenciamento ambiental, procure aqui a Licença Online, eles vão fazer um atendimento exclusivo e especial para você. Vocês encontram em www.licençaonline.com.br, na Rua Joana Dolo, 240, Jardim Brasília, em Americana, e pelas redes sociais, Licença Online. Grupo Margutti, qualidade tem nome, não me canso de falar nisso. Você que quer ter aquele carro importado de qualidade, procedência, procure a Margutti Multimarcas. Você que está precisando de gelo em grande quantidade aí, a gente não tem ninguém melhor aqui do que a Geliarte Americana para poder te atender. E, falando em qualidade e requinte, você que está construindo, reformando sua casa e quer ter aqueles móveis planejados de qualidade, está aqui, ó, Movelaria Margutti, tá? Com 2 unidades, uma em Santa Bárbara do Oeste e logo, logo aí, fresquinha, inaugurando uma em Balneário Camboriú, tá? O showroom ali já está quase pronto já. Quero deixar um abração aqui para o Israel, para o Lucas e para o meu grande amigo e irmão André, que é o responsável ali por estar tocando essa de Balneário Camboriú aí. Sucesso para o grupo Margutti, para mais essa nova empreitada aí. Irapuru Pet Center, do meu grande amigo Rafael aí, tudo para pequenos e grandes animais, o pet center mais completo da região. Lá você encontra rações, insumos, farmácia veterinária, produtos para piscina, acessórios, produtos para jardinagem e muito mais, tá? Tudo isso você encontra no Pet Center Irapuru, o pet center mais completo aqui da região. E lembrando também que o Pet Center Irapuru, ele tem o delivery, tá? Que isso é muito importante. Você pode fazer o seu pedido pelo delivery que eles entregam na sua casa. Você pode estar chamando eles pelo WhatsApp 984541918 ou pelo 1936043154. Você encontra eles também pelo site www.irapurupetcenter.com.br ou pelas redes sociais Irapuru Pet Center. Lime Silva Seguros. Quem não precisa de seguro, né? Hoje em dia é uma coisa essencial na vida da pessoa. Você precisa ter um seguro de vida, um seguro de casa, um seguro da sua empresa, um seguro de saúde. Então, não tem lugar melhor do que você ali com meu amigo Gabriel ali, no Lime Silva Seguros, tá? Aqui tem qualidade e nome. Você encontra ele na Rua Minas Gerais, 734, no Jardim Santana, em Americana. E você encontra eles também pelas redes sociais, Lime Silva _Seguros, tá? Então, você que está precisando renovar, quer consultar um seguro novo para sua casa, para o seu carro, para o seu comércio, tem um próprio seguro de vida, procure lá, a Lime Silva Seguros, do meu grande amigo Gabriel.
Empório do Chiquinho. Você que gosta de tomar aquela cervejinha gelada, carvãozinho para churrasco, lembrando que amanhã é sexta-feira, o final de semana está chegando aí. Kit churrasco. Aquele kit churrasco que você precisa, rapaz. Tá desesperado, não sabe onde encontrar? A dica aqui, ó, Empório do Chiquinho, tá? Fica ali na Rua das Rosas, 473, Cidade Jardim 2, em Americana. E vocês encontram o Empório do Chiquinho também pelas redes sociais, @Empório do Chiquinho. E vamos voltar no nosso bate-papo aqui. Meu querido, considerações finais? Bom, primeiramente, acho que agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. A gente tem tido, ao longo dessa trajetória, um ciclo muito satisfatório. Agradeço minha família, minha esposa em especial no meu dia a dia, contribui muito, os meus filhos também. E continuo aqui no desafio na concepção de melhorar a condição e a expectativa das pessoas que nos vierem a encontrar nessa nossa jornada, seja no desafio educacional, seja no desafio profissional, seja muitas vezes no apoio a uma orientação e inspiradora isso, Paulo, vou compartilhar aqui com você. Você tem sido isso, tem contribuído com a gente também como empreendedores, a não desistir e acreditar que realmente o momento que a gente vive é um momento de desafios, mas é um momento de superação também para a gente trilhar e estar sempre sendo uma ancoragem para que as pessoas sigam adiante, tá? Então, assim, da minha parte, só gratidão. Diminui já o nervoso, tá? Tá mais tranquilo agora. Faz parte, né? Não tem graça, né? Se não pegar, a não tem suadeira graça. vai melhorar, né? Se não pegar, não tem graça. E se vocês quiserem nos encontrar, @Unifecaf Americana. O Paulo tem também os caminhos de contatos aí com a gente. Deixa o endereço para nós. Eu estou ali na Álvaro Ribeiro, 331, ali na Vila Herder, pertinho do centro. A gente procura contribuir realmente em entender a necessidade da pessoa. Eu não quero simplesmente um aluno matriculado, eu quero um aluno que cumpra e se forme com a gente. Então, parece ser simples e óbvio isso, mas em grande parte das pessoas ela ingressa em uma formação e desiste ao longo dela. E eu acho que essa realmente é o que eu posso diferenciar na minha contribuição. Estimular ao meu limite possível, impossível dentro das formas que a gente encontra, essa pessoa cumprir a jornada dela e, pelo menos durante aquele período que estiver com a gente, ela se sentir acolhida, que é o que a gente acaba podendo se diferenciar dos meus concorrentes. Bacana. Juliana, agradeço pela oportunidade de ter esse bate-papo. É muito importante essa parte de educação. Hoje em dia a gente tem que lutar. Como fala, só não se forma quem não quer, né? As ferramentas estão todas aí. Mais uma vez, obrigado mesmo por ter aceitado. Indico, tá? A escola é uma escola idônea. Você aí que está precisando se formar, procure ele lá. Com certeza ele vai dar alguma solução para você e vai direcionar. Quero lembrar a todos aí que semana que vem, no nosso De Olho na Cidade, aí eu vou ter a oportunidade de estar tendo um bate-papo com esse grande amigo meu também aqui, Otávio Pacheco, tá? Ele é policial militar, piloto de avião, que a gente vai estar falando aqui sobre a parte de avião. Você que gosta e tem interesse de como ser um piloto de avião, ele vai estar aqui falando para nós. Esse era um sonho de criança, hein? Tá vendo? E ele também é criador do canal Manetes para Frente, tá? Que ele dá todas as dicas de como passar na banca, como passar nos cursos de aviação. E a gente vai estar aqui tendo semana que vem um bate-papo aí com o meu amigo aí, Otávio Pacheco. Esse cara aqui é fenomenal. Pessoal, é isso aí. Obrigado pela audiência. Quero agradecer a todos aí, agradecer a minha esposa, todo o pessoal aí que nos assistiu aí. Um forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.